Estamos de volta com Rotary Comunidade. Estamos de volta com o programa Rotary Comunidade e hoje o nosso assunto aqui é o RILA, esse encontro de jovens e que nós tivemos agora recentemente acontecendo aqui em Presidente Prudente no dia 6 de maio. Ô Nilka, a gente percebe que você tem todo um histórico, como já foi dito. Esses indivíduos que vieram para o encontro, que não sabem ou não sabiam o que era a Rotary, como você acabou de nos comunicar agora no primeiro bloco, eles se assustam? Como que é a aceitação deles nessa participação do RILA e quando eles ficam sabendo o que é Rotary? De início eu percebo um susto, porque a gente tentou passar, claro que não deu, toda a estrutura de Rotary num dia só, não enfocando só Rotary, falando principalmente de Rotaract. É uma tarefa difícil isso. Difícil. Né? De fundação Rotary, então, é praticamente impossível, impraticável num dia só. Dada a complexidade né, do entendimento. Então, como a fundação não é complexo, eu, com a ajuda do Juliano, que é o presidente do Nascente, nós decidimos colocar do trabalho, que é a Polio Plus. Então, eles ficaram muito deslumbrados. Agora, no mínimo, toda vez que eles passarem no trevo de uma cidade, eles vão reparar o símbolo do Rotary lá e vai ter um Rotary aqui, que eu ensinei para eles. E vão lembrar que a Polio Plus se faz presente através do Rotary. Mas, né? É verdade. Isso é importante. Porque é uma coisa que não é tão divulgado, né? Que a meu ver, é ruim. Eu me sinto incomodada da Polio. Porque na verdade, numa reunião que nós tivemos recentemente com o governador, e ele estava nos dizendo que 98% dos recursos destinados à Polio Plus saem do Rotary. É claro que tem outras parcerias, mas 98% é muito recurso. Né? Fora que também aqueles jovens, eu tenho 17 anos de família rotária, então tinha jovens que têm a minha idade de família rotária. Eles nunca viram uma criança que foi acometida pela poliomielite. Então, para eles, parecia uma coisa meio surreal. A gente precisou parar, porque foi o companheiro Regis Jorge que deu esse debate, precisou parar e explicar o que é polio, para eles terem uma noção, porque eles estavam meio perdidos. E ninguém melhor do que o Regis para estar falando, uma vez que ele é pediatra, rotariano, né? Eu sou suspeita porque eu escolhi meus ídolos, né? Se eu fosse escolher todo mundo que eu gosto dentro do Rotary, ia ser pelo menos uns 2 dias. Mas a gente tem grandes valores, né? Grandes nomes dentro de Rotary para estar falando sobre isso. E nós vimos que o Rotary, o RILA, então aconteceu em outros locais. Sim. E na mesma intensidade, houve uma melhora, uma progressão. Você disse que fica um sentimento de necessidade de melhorar o programa, o encontro, mas entre o primeiro que você participou até hoje, você sente que o RILA caminhou dentro dos seus objetivos, das suas perspectivas de transferência de informação? Ou de outra maneira, eu gostaria de perguntar, você sente que o jovem de antes é o jovem de hoje, ou o jovem de hoje está mais ávido para aprender, para participar, para se mostrar interessado? Tem uma diferença, sim. Tem? Tem. O jovem de hoje não se pode comparar com o do primeiro RILA. Ele está mais... como eu vou dizer, com as redes sociais, eles estão mais ávidos por informação. Mais sem fronteiras, sim, né? Eu acho. Sim. Logicamente, quem se propõe a vir fazer uma participação no RILA já vem até estudado antes, já vem informado, porque tem várias formas dele acessar, né? E eu acho que ele deve vir melhor preparado para um evento desse, né? Sim. Ele já é um líder até no mundo virtual, né? Sim, então a gente tem que estar preparado para isso. O que a gente prevê, eu que sou professor universitário, eu sinto uma diferença muito grande do jovem ingressante numa universidade de antes com o de hoje, né? A gente vê que há uma diferença muito grande. Mas eu vejo, por outro lado, não em todos, claro, mas de uma certa forma, uma crise de valores humanísticos muito acentuada hoje. Não sei se por uma questão de berço, uma questão de família, a gente vê que tem adolescentes hoje que
talvez não tenham um amadurecimento necessário para entender o que se pretende repassar para eles, né? E essa crise de valores, ela é crítica, porque a gente espera, principalmente através do RILA, que esses jovens apliquem esses conhecimentos a longo prazo, na medida em que eles vão sedimentando isso na prática da vivência diária, eles apliquem esses conhecimentos no dia a dia, no cotidiano deles, né? Que eu acho, assim como você aplicou, a Yanara, Juliano, né, e outros tantos mais que participaram do RILA desde muito tempo. E a preocupação do RILA é ampliar cada vez mais essa clientela. Tem limites essa participação? Você sonha em coordenar um RILA com 200, 300 participantes? Como que é isso? Ou sonho, né? Não é producente fazer isso? Teria que se estudar para que os valores e a liderança, né, o treinamento seja bem aplicado. Porque eu acredito que, como o companheiro estava dizendo, nessa perda de valores de hoje em dia, quando o programa Interact Rotaract foi fundado em 62 e depois em 68, os problemas que atacavam os jovens naquela época eram as ditaduras e as guerras. Sem dúvida. Então o Rotary se preocupou, né, em fomentar em criar esses dois programas para salvaguardar os jovens, para dar um rumo aos jovens. Eu acredito que hoje, vamos supor, assim, entre aspas, o inimigo é outro. O inimigo é essa perda de rumo em relação a valores. Sim. Então, o RILA é um dos meios para que o Rotary fomente a liderança da juventude, a liderança natural que tem em jovens hoje, o respeito por esses líderes na comunidade e a proteção da juventude. Sem dúvida. Faremos novamente um rápido intervalo e voltaremos em seguida para continuarmos a partir daí o objetivo do RILA com vistas do Rotary. Para você que está em casa, não nos deixe, aguarde um pouco mais, voltaremos após um breve intervalo. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade.